Então vamos começar vendo como é que seria a estrutura de memórias de acesso aleatórias, memórias RAM. Então aqui do lado, pessoal, a gente vai ter um esqueminha representando como é que é uma DRAM e aqui seria como é que é uma SRAM. Então o que a gente vai ter na DRAM? Então olhando aqui a DRAM com maiores detalhes, a gente vai ter um capacitor, que é ele que vai armazenar a carga, ele que vai armazenar o bit na célula da memória. E conectado a esse capacitor, a gente vai ter duas informações. A gente vai ter aqui uma linha do endereço e aqui a gente vai ter esse bit line, que é onde ele vai trafegar a informação. Já que aqui a gente vai guardar um bit, a gente vai estar sempre lendo ou armazenando os valores 0 ou 1. Então aqui só para lembrar o que significa esse transistor que a gente está vendo, o transistor ele vai servir para conectar e desconectar esse circuito. Então no momento que a gente não precisar ler o dado desse capacitor, então o transistor ele vai estar com o valor zerado, ou seja, esse circuito aqui ele vai estar aberto, ele não vai ter um caminho que conecte esses dados, então isso aí vai garantir que não seja trafegado aqui nessa linha de bit o valor que está sendo armazenado do capacitor. Aí aqui na linha de endereço ele vai enviar um sinal. Se a gente precisar ler exatamente esse capacitor, então essa linha de endereço ele vai vir com o valor 1, ou seja, o sinal elétrico ele vai estar alto, e aí com o sinal alto, o transistor ele vai conectar esse circuito. É meio que isso aqui se fecha. E aí a gente vai conseguir trafegar o valor do capacitor, ele vai conseguir passar, por isso fica o fio do bit, e aí o valor 0 e 1 vai poder ser lido ou escrito pela aplicação que solicitou. Uma característica que a gente tem nas DRAM é que esses capacitores, conforme vai passando o tempo, eles vão perdendo a carga. E aí, com isso, pode acabar ocasionando alguns erros, né? Se ele estiver armazenando, por exemplo, o bit 1, pode ser que, diminuindo essa carga, ele passe agora a armazenar o 0. Então, para corrigir esse problema, ele tem um mecanismo de refresh que ele vai atualizar a carga que está no capacitor. Então, esse mecanismo de refresh também acaba tornando as DRAMs mais lentas. Agora, olhando aqui como é que seria as SRAM, a gente já consegue perceber que ele é um dispositivo digital, é um circuito digital. Então, o que ele é formado? Ele vai ser formado por 6 transistores, a gente pode perceber aqui, ó, de T1 até T6, e ele também vai ter 2 sinais de entrada. Ele vai ter aqui o sinal do endereço, que a gente pode ver que ele se conecta a esses 2 transistores T5 e T6, e ele vai ter 2 sinais para ler o dado, que seria esse bit line. Então aqui vai ter o bit line e aqui vai ter um outro bit line, só que ele é sempre o complemento desse primeiro. Ou seja, se aqui trafegar o bit 1, nesse complemento vai ser o bit 0. Se aqui for trafegado o bit 0, o complemento vai trafegar o bit 1. Então só para a gente entender aqui, pessoal, como é que funcionaria, a gente vai dividir esse transistor, ele vai ter 2 regiões que vão estar com voltagem alta e voltagem baixa. Então, nessa região aqui, é onde ele vai ter a voltagem alta. Então, o valor de 1 bit 1, ele sempre vai ser acessado por aqui, nessa voltagem que está vindo aqui de cima, tá? É sempre o valor de 1. Se for armazenado o bit 0, então a voltagem vai vir aqui do aterramento. Então, a gente precisa receber o valor vindo daqui. Aí, no momento que for feito um acesso a essa célula de memória, essa linha de endereço, ela vai fechar esses transistores T5 e T6, permitindo que o bit que está armazenado aqui no meio, ele consiga passar pela linha B e esse B complemento. Então aqui, só para a gente entender um pouquinho, se o bit que está armazenado ele for o bit 0, então aqui em C1 ele vai ter o valor 0 sendo retornado, e em C2 a gente vai ter o valor 1 sendo retornado. Então repare aqui, seguindo a lógica, a gente vai ter que o C1 ele vai conectar a esses 2 transistores. Então, se ele for o valor 0, o que vai acontecer? Ele não vai fechar o transistor de cima, ele vai deixar aberto, e esse de cima, como é um NOT, então ele vai fechar esse T4. Então, repare aqui que fechando esse T4, o C2 ele vai receber a voltagem de cima. Por isso, ele vai estar com o valor de 1. Da mesma forma, o C1 estando com o valor de 1, o que ele vai fazer nesses 2 transistores à esquerda? Ele vai deixar aberto o T3, porque ele tem um NOT aqui, e ele vai fechar o T1. Então, ele fechando o T1, de onde vai vir a voltagem aqui em C1? Ele vai vir aqui de baixo, e por isso ele vai ter o valor 0. Tá bom? E para armazenar 1 seguiria a lógica oposta. Eu não vou estar entrando em muitos detalhes não, isso aqui é só para saber. E aí, o que a gente pode ver, então, pela ilustração? A gente vê que uma SRAM ela é bem mais complexa que uma DRAM. Então isso justifica aí o seu preço, né? Enquanto uma DRAM só usa um transistor, uma SRAM utiliza 6 transistores. Então elas são mais caras.